Olá, paz do Senhor Jesus, meu nome é Denise e esse é o seu canal Shekinah Web. A mensagem para sua meditação está no livro de Juízes, capítulo 1 do livro de Juízes. Primeiro vamos meditar acerca da palavra que fala quando o anjo repreende o povo de Israel. Essa mensagem que fala quando eles foram repreendidos pelo anjo do Senhor. O próprio anjo do Senhor falou com eles. É Juízes capítulo 2, versículo 1. Juízes 2, versículo 1 diz assim: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinho nas vossas costas, e os seus deuses vos serão por tropeço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. É Juízes capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Juízes 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Quando o anjo repreendeu o povo de Israel. Ele repreendeu, fazendo o povo se lembrar da proteção, do livramento de Deus em favor deles, quando Deus os tirou do Egito. Porque Deus os livrou com mãos poderosas do cativeiro, os livrou quando eles estavam sendo subjugados por Faraó. Era grande o sofrimento do povo de Israel, mas Deus os tirou dali, os livrou, os tirou da casa da servidão. Deus os fez passar pelo deserto, mas no deserto foi com eles, não deixou faltar alimento, provendo o maná, codornizes. Deus entrou com a providência e eles ficaram no deserto, mesmo caminhando pelo deserto, não gastou as sandálias que usavam, nem suas roupas, porque o Senhor estava com o seu povo. Mas esse povo, mesmo tendo recebido livramentos de Deus, bênçãos de Deus, Deus não deixou faltar a água, fez até fluir a água da rocha, mas esse povo, eles viraram as costas para o Senhor. O Senhor havia dito bem claro, o anjo disse a eles, os lembrando, o Senhor havia falado com eles que nunca invalidaria a aliança que ele tinha com o seu povo. Deus não ia invalidar, Deus jamais romperia com a aliança que ele tinha com o povo. Da parte dele, ele não faria isso, mas era necessário que seu povo obedecesse e andasse em suas leis. E eles não o fizeram, mas viraram as costas para Deus e pecaram. E quando fizeram isso, eles próprios romperam a ligação, a comunhão, a aliança que tinham com o Senhor. E então o anjo do Senhor estava dizendo, o Senhor disse que não invalidaria com vocês a aliança que ele havia feito, enquanto andassem em sua presença com fidelidade, enquanto obedecessem suas leis.
Mas a partir do momento também que deixassem de obedecer, então aquela aliança seria rompida, seria quebrada. E então chegou o momento em que o Senhor disse através do anjo, falou com o povo dizendo: eu não iria invalidar se continuassem em obediência, mas a partir do momento que o pecado entrou, então rompeu-se a aliança. Deus não invalidará a promessa que Ele tem na sua vida. Não invalidará a aliança que Ele tem contigo, se você estiver na presença do Senhor e o obedecer. Ele não vai invalidar. A promessa que Ele fez para a sua vida é sua. É para que você conquiste. É para que você tome posse. Mas se você preferir o pecado, se distanciar de Deus, você mesmo estará quebrando a aliança com Ele. Você mesmo estará se afastando de Deus. Ele não invalida enquanto o homem anda em obediência. Entenda bem claro a palavra de Deus. Ele disse: não invalidarei convosco a minha aliança, se me obedecerem. O povo de Israel desobedeceram e então eles sofreram porque a aliança foi quebrada. Deus então não estava mais com eles. E então o Senhor disse: eu vou permitir que aqueles que eu havia dito que eram outros povos não ficassem no vosso meio. Eu iria arrancá-los, mas vou permitir que fiquem e vos oprima. E muitas vezes Deus permite o inimigo continuar de perto, até lutando, pelejando contra o homem, contra a mulher, e a pessoa não entende. Por que ainda está por perto? Por que Deus não tirou? Por que Deus com seu poder ainda não agiu e tirou do meu caminho? Deus permite, ainda no caminho, como Ele disse ao povo de Israel, o inimigo ia ficar ali ao lado deles. Eles teriam que conviver com o inimigo e o inimigo lutaria contra eles até o momento em que eles se voltassem para Deus e então fosse renovada aquela aliança, renovado o pacto, porque não foi Deus quem voltou atrás. Não foi Deus quem invalidou a aliança, mas sim foi o pecado do povo, o pecado que cometeram que os distanciou de Deus. E é o pecado que também em nossos dias o homem tem cometido e o tem distanciado de Deus. Tem feito com que a aliança entre ele e Deus seja rompida. Mas hoje Deus fala contigo, Ele não invalida. Ele não invalidou o que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não invalidou as promessas que Ele tem para a sua vida, de fazer você conquistar bênçãos e vitória. Somente obedeça para que você então tome posse do que Ele tem preparado para a sua vida. Deus jamais invalida o que Ele tem com os seus, com o que Ele tem com o seu povo, se o seu povo lhe obedecer. Vamos clamar a esse Deus de poder. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está na tua presença e agora está pedindo perdão porque devido ao seu pecado, o erro que cometeu, ela se distanciou do Senhor. A aliança foi rompida. Ó Pai Celestial, agora ela pede perdão, suplica pela misericórdia do Senhor, para que o Senhor volte a abençoá-la. Ela quer renovar, ó Deus, a aliança contigo. Esta pessoa que está pedindo nesta hora de oração que a aliança seja renovada, que aquela aliança que foi rompida, aquele pacto que foi rompido, ele seja renovado. Quantos que estão pedindo, ó Deus, orando, clamando, pedindo, ó Deus, que seja renovada a aliança entre mim e ti, que a aliança que foi rompida e fez o Senhor se afastar de mim,
que essa aliança seja renovada. Pedimos nesta hora de oração, ó Deus, que seja renovada a aliança entre o homem e ti, entre essa pessoa que está clamando, pedindo, suplicando que o Senhor a perdoe, que seja renovada a aliança que se quebrou. Ó Deus, o pacto que se quebrou, porque não foi o Senhor que invalidou o que o Senhor tem com o ser humano, com aquilo que o Senhor tem com essa vida, mas sim o pecado cometido pelo homem que o afastou do Senhor. E agora tem pessoas clamando, pedindo a renovação da aliança entre ela e o Senhor. Estão reconhecendo que precisam se voltar para ti, por isso estão pedindo perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas, e pedindo a renovação da aliança contigo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Peço para você se inscrever nesse canal, deixe o seu like, o seu joinha e também compartilhe no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.